Obrigado, Albino. A paz de Cristo para todos. Como eu sempre digo, é sempre um prazer nós estarmos aqui comungando com os irmãos a mesma fé, a mesma paz e o mesmo Cristo. Abra as suas Bíblias no livro do profeta menor Abacuque. Se acha Sofonias, o Naum, e ele está aí entre os dois. Por ser um profeta menor, só tem 3 capítulos, né? Então, é preciso folhear a Bíblia para achar. Mas você vai nos profetas menores, vai folheando aí que você acha, porque todos eles têm poucos capítulos, né? É um texto muito conhecido de Abacuque, embora nós não iremos nos reter apenas nesses desses últimos versículos do capítulo 3 do profeta Abacuque. Eu vou começar a ler capítulo 3 e eu vou começar a ler do verso 17. Abacuque 3, 17. E mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, um pouquinho os irmãos podem tomar o seu lugar, está um pouquinho diferente, porque a minha versão é NVI, tá, irmãos? E essa que está é a versão Almeida corrigida. Mas o texto é o mesmo. É interessante que esse texto de Abacuque, eu disse que vou falar nele, mas não vou estar somente nele por causa da contextualização. Eu quero fazer essa contextualização. Aliás, esse capítulo 3, ele é um salmo, né? Pouca gente sabe disso, que é um salmo. E se você ver no finalzinho de Abacuque, no capítulo 3, vai estar escrito assim, que é para deixa eu ver aqui, para o mestre de música. Eu acho que está sem fim. Para o mestre de música. Então, nós concluímos que é um salmo e era cantado no templo. Abacuque, ele é um dos profetas menores, e isso não é porque há um desprezo por ele ser um profeta menor. Na verdade, esse termo se aplica nas faculdades, nos estudos teológicos, porque é um profeta que escreveu pouco, né? Houve pouco conteúdo, por isso que está classificado entre os profetas menores. Mas Abacuque é tão profeta quanto Isaías, Jeremias e outros mais. E Abacuque, além de profeta, ele era também levita. Por isso ele produzia, por isso ele criava salmos, né? E ele está inserido em um contexto que é bom que nós entendamos, que vocês sabem que Israel foi destruído pelos assírios, né, as 10 tribos do norte, porque depois de Salomão, o reino de Israel ficou dividido em 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. E essas tribos que ficaram ao sul era exatamente a tribo que tinha a linhagem de Davi. E era também onde estava o templo. E eles até guerrearam entre si, mas o fato é que eles eram distintos, né? Eles eram distintos. E nesse período de Abacuque, o Império Assírio
já estava conquistando. Então Abacuque, ele está nesse inteirinho entre o exército assírio dominar as 10 tribos do norte, escravizá-los e destruir tudo que encontrava. Vocês lembram de Senaqueribe? Ele chega às portas de Jerusalém, mas pelo poder de Deus e pela oração do rei da época, Senaqueribe volta para a Síria e ali ele morre assassinado pelos seus próprios filhos. Mas a partir daí o exército assírio entra em decadência e surge um outro império pior e mais perverso que os assírios, o Império Babilônico. Então é nesse contexto que está Abacuque, Jeremias e parece-me que Naum, são os profetas dessa época. Ou seja, no primeiro capítulo nós vemos a aflição do profeta quando ele olha para o horizonte e ele vê o exército de Nabucodonosor vindo como um rolo compressor, dominando todas as nações por onde passava. E esses caldeus, eles eram muito malvados. E alguns historiadores dizem que ele e os assírios se assemelhavam muito em crueldade. Eles não somente se importavam em destruir os reinos por onde passavam, mas eles tinham prazer em humilhar, matar. E tem alguns historiadores que dizem que eles tinham um costume, os assírios tinham um costume de fazer um esquema que chama-se empalamento. Depois vocês procurem isso no dicionário, você vai encontrar. E os caldeus, eles encontraram um novo meio de tortura. Eles botavam os seus subservientes, pisavam, pegavam a língua e arrancavam a língua dos seus adversários. Era um exército muito terrível. E é nesse contexto que Abacuque olha para o seu povo e vê um povo muito pequeno, que, aliás, nunca foi grande, pois pelas palavras do próprio Deus, eu os escolhi porque vocês, não escolhi vocês porque vocês eram os mais fortes e poderosos. Então Abacuque olha o pequeno exército de Judá que foi salvo de Senaqueribe, mas que agora tinha um perigo maior ainda, que eram os caldeus que vinham marchando para conquistar o Egito, mas no caminho estava Jerusalém. Então Abacuque, no primeiro capítulo, ele pergunta a Deus, eu não vou ler, mas você pode acompanhar. Abacuque diz, Senhor, esse grande exército está vindo, o povo é pequeno, nós somos fracos, dependemos de Ti, e eles estão passando como um rolo compressor por todos os povos onde passa. Eles vão subjugar os egípcios, mas nós estamos no caminho de Nabucodonosor. E Deus fica calado, não responde a Abacuque. E Abacuque ora segunda vez no capítulo 2, dizendo, Deus, as coisas estão se agravando, nós somos o teu povo, por que não nos responde? Salva-nos! Aí Deus fala com Abacuque e diz, esse povo, Abacuque, esses caldeus, eles foram levantados por mim, porque eles serão o chicote dessas nações idólatras, hipócritas, inclusive o reino de Judá. Porque eles foram após outros deuses, e agora eles vão tomar, palavras minhas, não está na Bíblia, do remédio que eu vou dar para eles. Eles vão estar no meio desses deuses, para entender que só há um Deus,
E todos esses que estão com os exércitos assírios e caldeus não são deuses. Abacuque ora outra vez e diz, isso tudo no capítulo 2, Senhor, mas tem misericórdia. E Deus diz, não tem jeito. É como se Deus olhasse para Abacuque e fizesse, aliás, Abacuque lembra dos grandes efeitos de Deus no capítulo 3. Mas era como se Deus dissesse para Abacuque, olha, eu trouxe vocês, Abacuque diz isso, com um braço forte e estendido, estabeleci vocês entre nações maiores que vocês, e a minha palavra era uma só, de fidelidade a mim. Porque a aliança do monte foi que eu seria o vosso Deus e vocês seriam propriedade minha. E vocês quebraram todas essas promessas, uma por uma. E vocês viram o exército assírio chegar e destruir Samaria. Não está escrito, tá, irmãos? Eu estou dizendo que é como se Deus estivesse falando. Destruiu Samaria e chegou nas portas de Jerusalém, e eu, com o meu poder, pela soberba dos assírios, fiz com que eles voltassem, preso como que pelo nariz. Mas agora vocês não aprenderam. Por isso eu suscitei a Babilônia, para arrebentar todos esses povos, inclusive vocês, e não tem volta, Abacuque. E Abacuque fica muito triste. Aí ele diz, eu entendi, Senhor. Isso está no capítulo 3 já. Eu entendi, Senhor. Eu entendi que nós pecamos. Eu entendi que tu nos trouxeste com braço forte em liberdade do Egito. Eu entendi que tu, pelo teu poder, derrubaste as muralhas de Jericó. Tudo isso está contido nesse capítulo 3. Se revelastes no monte como o único Deus. Mas nós pecamos. Eu entendi. Eu só não estou entendendo uma coisa, Senhor. Às vezes, queridos, nós oramos e Deus não responde. E quando responde, não responde do jeito que nós queremos que ele responda. Ele responde segundo os seus propósitos, porque ele é um Deus de amor e misericordioso. Alguém me disse que havia uma grande diferença do Deus do Antigo e do Novo Testamento, e eu falei para essa pessoa, não há diferença nenhuma. As misericórdias do Senhor estão estendidas, do Gênesis até o último, que é Zacarias, que morre diante do altar. E Deus diz, Abacuque, você não entendeu. E ele diz, Senhor, eu só não estou entendendo. Porque tu usas o ímpio, os idólatras, para corrigir ao teu povo, sendo que nós somos o teu povo, pecamos sim, erramos sim, mas somos o teu povo, somos o teu povo escolhido, e tu usa o ímpio idólatra para nos corrigir. Aí Deus faz entender a Abacuque, dizendo, escreve o que eu estou te falando, Abacuque, escreve em letras garrafais, de forma que alguém correndo, passando pelo escrito, possa ler que eu sou um Deus de misericórdia. Eu vou usar o reino de Babilônia para corrigi-los. Vocês serão corrigidos por mim, mas não serão extirpados da face da terra, pois eu sou misericordioso e usarei de misericórdia, ainda que vocês tenham quebrado todas as alianças. Aí então, Abacuque, que estava em crise, que estava sem compreender os propósitos grandiosos de Deus. E eu fico pensando, irmãos, na nossa vida,
O que nós estamos vivendo hoje, eu vou contextualizar agora conosco, não com a época de Abacuque, porque nós estamos vivendo crises de todo tamanho e de toda ordem. Há uma crise política, está se desenhando uma grande crise econômica, porque os nossos legisladores, e é o que Abacuque fala aqui, quando ele entende, ele olha os juízes que seriam pelo povo, agora está favorecendo os ricos, aceitando subornos, e é exatamente isso que está havendo. Nós olhamos para o nosso Congresso, para os nossos líderes, e o que existe é apenas corrupção. Está generalizado, e por causa disso, muitos pequeninos sofrerão. É claro que Deus, na sua misericórdia, é possível, irmãos, é possível que soframos uma avalanche de medidas que vão desestabilizar a nossa nação. Isso é possível, não está descartado isso. Os mais otimistas dizem que será como que uma peneira, um acerto, mas tem especialista dizendo que pode acontecer sim. Porque o que o mundo quer é poder. Nabucodonosor, o que ele queria era estabelecer o seu reino por toda a face da terra. E os presidentes, sejam eles europeus, sejam eles norte-americanos, o que eles querem é poder, e às vezes usam o nome de Deus, dizendo que é do partido, sabe, cristão, do partido não sei o quê. Todos eles são agora lavados pela grande corrupção, e isso é propósito de Deus, pois o que nós estamos esperando é que ao deflagrar essa grande crise, levante-se um homem e resolva todos os problemas, e esse será aclamado como Messias. Não é diferente o que estamos vivendo agora. Eu não prego o medo. Eu digo que o Senhor Ele é soberano. Se existe um presidente no Brasil, é porque Deus concediu a sua soberania. Não foi como nós esperávamos, mas Ele tem poder e é soberano. Todas as nações, todos os seus governos, pense naquele ditador lá da África, ele só está lá porque Deus, na sua onisciência e onipotência, decidiu que ele estaria lá. Quanto a isso, nós podemos agora chegarmos como Abacuque. Eu vou terminar porque nós vamos ouvir música ainda. Nós vemos Abacuque dizendo: ah, Senhor, agora eu entendi. Porque nesse mesmo texto Deus diz para Abacuque: Abacuque, deixa eu te falar uma coisa. O meu justo da sua fé viverá. Vocês estão entendendo? Da sua fé viverá. E Paulo fala lá em Romanos também que o justo viverá por fé. Então pode vir deflação, pode vir opressão do exterior, pode vir a ironia dos nossos representantes e políticos que ficam rindo de uma situação que é séria. Mas Deus diz a Abacuque: Abacuque, não te preocupas, descansa. Aí Abacuque diz aqui no capítulo 2, ele diz: então, Senhor, eu entendi. E agora eu não vou mais questionar.
Eu vou estar agora naquela posição de sentinela, de agora ver o lugar que ele fala. Eu esqueci o nome agora, mas é o lugar onde ficava nos muros das cidades, o lugar mais alto, onde ficavam os sentinelas olhando em volta. Ele diz: Senhor, eu vou ficar posicionado aqui. Igreja, se posicione. Igreja, tome o teu lugar de povo escolhido. O nosso adversário não está brincando. O ódio dele é terrível quando ele vê o ministério de louvor cantando e adorando sem nenhuma condição. Quando o pastor Albino chega aqui na igreja e está às vezes refugado ou maltratado pelo trabalho, preocupação com a família, mas ele chega e deixa a sua palavra, ou seja, a palavra do Deus Altíssimo, falada, cantada e explícita na vida de cada um. Aí Abacuque diz: eu entendi, Senhor, e agora eu vou descansar. Eu vou ficar no lugar alto e vou olhar e vou ver essas coisas acontecendo. E eu estou lembrando de João no Apocalipse. Em meio à perseguição, lá num monte afastado do mar Egeu, um lugar chamado eu esqueci o nome da prisão, mas era uma ilha, prisão, e ele estava olhando e vendo os Césares fazendo tudo o que queria fazer, queimando os cristãos, maltratando os cristãos, mas uma voz do céu disse para João: sobe aqui que eu vou te mostrar quem está no governo. Igreja, se posicione e você vai ver que não é o nosso legislativo que está no poder, não é o senhor Luiz Inácio da Silva que está no poder, não é o Donald Tupete lá, Donald Trump, não, é Deus que está no poder. E agora o profeta descansa e diz: eu descanso em ti, Senhor. Aí ele chega no capítulo, oh glórias, no capítulo 3, eu estou falando assim, irmãos, porque hoje para chegar aqui eu tive que derrubar um gigante. Eu tive que derrubar, eu tive que derrubar um gigante muito grande. E ele diz assim, quando ele diz que entende, quando ele diz que descansa, ele agora olha para os céus, olha para o Senhor e faz essa oração, que na verdade é um salmo, é um cântico. Mesmo não florescendo a figueira, ou ainda que a figueira não floresça, em outra tradução, e não havendo uvas na videira, e mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor, e mais ainda, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Igreja, levante os seus olhos, olhe aquilo que Deus tem feito. Porque você entendendo o que ele tem feito, você vai perceber o que ele ainda fará. Todas essas coisas estão culminando em uma direção, na aparição do homem da iniquidade, o homem que virá com um semblante de paz, mas que na verdade é tudo que representa o anticristo. Mas nós posicionados, oh Deus,
Nós, com os nossos olhos fixos nos céus, como Abacuque, nós dizemos: vamos estar aqui no lugar de vigia. E vamos ver sim o exército inimigo vindo. E foi o que aconteceu. Chegaram e derrotaram tudo. Mas no coração de Abacuque, ele estava esperando que esse mesmo exército que estava aplicando juízo chicote com o povo de Deus, ele diz na sequência, sofreria também, porque eles passaram da medida. Oh Deus! Irmãos, eu confesso que eu fico penalizado com essas pessoas, com esses grandãos que estão aí, fazendo as piores peripécias. Os pobres aposentados são roubados. A viúva é tirado tudo aquilo. O órfão não é enxergado. Mas nós vamos estar como um fiel na vigília, olhando e vendo e crendo no descanso de Deus, no descanso do Senhor, pois é isso que Abacuque diz: mesmo que não haja pão, mesmo que não haja qualquer tipo de mantimento, que não tenha feijão no mercado, que não haja arroz no mercado, todavia, nós nos alegraremos no Senhor, no Deus da nossa salvação. Porque ainda que morramos fisicamente, no tocar da trombeta, do clarim de Deus, nós iremos a Ele, e com Ele chegaremos neste mundo, e segundo a palavra lá em Apocalipse diz, que toda língua confessará que Ele é o Senhor. Vamos adorar o Senhor com louvor. Queridos, a questão nós vamos aqui prestar uma adoração, um cântico. Abacuque fazia isso, o salmista fazia isso, Davi fazia isso. Mas, na verdade, o levantar de olhos não é apenas o levantar de olhos é você viver com os olhos também, olhos todas as coisas. Com aquele que assegura a nossa vida. E outra coisa, eu vou dizer aqui, sou muito responsável do que eu estou falando. Ainda que exista Covid, ainda que exista gripe aviária e outras, nós vamos continuar com os nossos olhos no Senhor, que tem as nossas vidas em suas mãos.
Espírito,